Olá pessoal, estamos aí na nossa primeira aula, então vou tentar passar uns conceitos para você. O sistema polifásico, por conceito pessoal, o sistema polifásico é um sistema onde eu tenho um conjunto de geração ou fontes de tensão senoidais com fases diferentes, beleza? Essa é a definição. Naturalmente a gente precisa de um sistema com fontes com amplitudes senoidais idênticas, para o sistema ficar de certa forma equilibrado. E a fase entre esses elementos, essas senoides, tem que ser múltiplas do número de fases em relação aos 360 graus. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um sistema trifásico, o defasamento angular entre essas fases desse circuito trifásico vai ser 120 graus. Se eu tenho um sistema hexafásico, 360 por 60, 60 graus e assim por diante, ok? Bom, no Brasil a gente usa, na grande maioria do sistema elétrico brasileiro, o sistema trifásico. Ah, mas só o trifásico? Não, existem também hexafásico, ok? Bom, se é trifásico, então nossas tensões são geradas através de geradores monofásicos com a mesma amplitude e sinais defasados no tempo através de 120 graus. No caso, um sinal 60 Hz ele tem um período de 16,66 milissegundos, então esse valor de 16,66 por 3. Esse é o defasamento no tempo do sinal senoidal de um sistema trifásico, ok? E a sequência de fase daqui a pouco eu comento dela. Vamos entender primeiro como é que funciona isso aí, beleza? Bom, beleza, né? 3 fases distintas, mas o que é fase? Alguém se perguntou aí o que é fase? A fase, por conceito, é o deslocamento angular que existe do valor senoidal num certo instante de tempo. No caso, a gente considera o primeiro instante de tempo, o tempo igual a zero. A gente sabe que uma senoide está variando ao longo do tempo e ela tem um início, um valor de referência no tempo. Nesse ponto de referência no tempo, o tempo igual a zero, a gente consegue verificar a posição da senoide, que é o famoso ômega t mais θ, ômega t menos θ. Esse θ está informando o que para a gente? Está informando qual o defasamento angular. Se for mais θ, quer dizer que essa forma de onda está adiantada em relação a uma origem, em relação a esse tempo t0. Se é um menos θ, quer dizer que essa forma de onda está atrasada em relação a essa origem, beleza? Então, se eu tenho um sistema trifásico, eu vou ter 3 formas de ondas senoidais, onde lá dentro do seno eu vou ter ômega t mais θx, mais θy, mais θz, ou θa, θb, θc. Todos eles defasados 360 por n do sistema. A gente sabe que a gente pode representar um sinal senoidal através da representação de Euler. Uma equação de Euler, como eu falei, a gente pode pegar um sinal senoidal ao longo do tempo e representar ele através de Euler. Na verdade, um Vp seno de ômega t mais θ pode ser representado através de Vp e elevado a j ômega t mais θ. E esse, lógico, EJ ômega t mais θ pode ser substituído por EJ θ multiplicando EJ ômega t. Nessa parte eu vou ter um valor constante, que é o valor de pico, vezes um valor constante, que é uma função EJ θ, que é constante, que multiplica uma outra função EJ ômega t. Essa não, essa variante no tempo. Variante no tempo de que forma? EJ ômega t tem valor unitário sempre, o que vai mudar vai ser o ângulo dessa função. A gente sabe que uma função EJ θ pode ser decomposta em cosseno de θ mais j seno de θ, parte real, parte imaginária. Então, ao longo de um período, eu vou ter esse último elementinho, esse EJ ômega θ, um vetorzinho, um fasor unitário, girando com a frequência de ômega, uma velocidade angular de ômega, radianos por segundo, com amplitude 1. Ou seja, tá, no domínio do tempo esse cara está variando. Isso multiplicado por uma constante de pico e um valor EJ θ, que vai simplesmente deslocar esse fasor no diagrama fasorial, me dá um fasor variando no tempo. Esse é o conceito. O fasor é uma representação do sinal senoidal que está variando no tempo e um fasor também está variando no tempo. Só que quando eu passo para o número da frequência, simplesmente eu pego o que? Eu desconsidero esse EJ ômega t. Essa parte que está variando no tempo eu desconsidero ela. E fica só o que para mim? O valor de pico EJ θ. Essa representação, o valor de pico EJ θ, ele é um número complexo constante ao longo do tempo, porque eu já passei para o domínio da frequência. E esse cara tem uma amplitude e tem um ângulo, isso na forma polar. A mesma coisa eu posso escrever esse cara, que é um número complexo, na forma retangular, onde eu tenho uma parte real composta do valor de pico cosseno de θ e uma parte imaginária composta por V de pico seno de θ.
Bom, mas por que eu estou falando valor de pico? Porque sim, a representação de Euler faz isso. Só que a gente vai ver em sistemas elétricos, quando eu trabalho com potência, não é interessante trabalhar com valor de pico, porque quando eu faço o produto de tensão e corrente com valor de pico, eu não tenho a potência adequada. Para fazer realmente o cálculo correto da potência, eu tenho que trabalhar com valores RMS. Então é natural a gente trabalhar com valores de fasores, desse modo sendo utilizado o valor RMS. Então, em geral, quando eu passo um valor senoidal V de t igual ao valor de pico seno de ômega t mais θ, o fasor resultante é o que? É o valor de pico por raiz de 2, que é o módulo do meu fasor, e o ângulo é o próprio θ que apareceu dentro do lado do ômega t mais θ, ok? Então é assim que eu represento uma forma de onda senoidal no domínio da frequência através de fasor. E esse fasor, nesse caso, está parado, no domínio da frequência esse cara está paradinho. E isso facilita demais, porque quando eu começo a trabalhar com soma, subtração, divisão de tensões e correntes senoidais, trabalhar esse domínio do tempo fica absurdo, fica sem sentido. E quando a gente converte isso para o domínio da frequência e tem um valor constante, tanto em módulo quanto em ângulo, ou seja, um número complexo, as operações ficam muito fáceis, beleza? Bom, mas antes de falar do sistema polifásico, que é um sistema trifásico composto de 3 gerações monofásicas, vamos entender como é que funciona a geração de tensão, né? Qual é o conceito associado a isso? Bom, primeiro eu tenho que falar do que é tensão. Tensão nada mais é do que o quanto de energia eu precisei utilizar para deslocar uma certa quantidade de carga. Na verdade, 1 volt nada mais é do que eu dissipar 1 joule de energia para deslocar 1 coulomb de carga. Então, esse é o conceitinho de tensão. E um gerador faz exatamente isso. O princípio de Faraday mostra exatamente isso. Eu aciono mecanicamente ou aplico uma energia mecânica num certo sistema e esse sistema transforma essa energia mecânica em uma energia acumulada no campo elétrico ali, uma diferença de potencial que vai aparecer nos terminais desse gerador monofásico. E lógico, quando fechar esse circuito monofásico, vai circular uma corrente, essa corrente naturalmente vai fazer a dissipação de potência na carga. Bom, mas como é que isso funciona? O que Faraday definiu ou apresentou para a gente? Ele percebeu o seguinte: se eu tinha algum condutor imerso num fluxo magnético, com a variação desse fluxo magnético, ou do fluxo variando no condutor, ou do condutor variando no fluxo, aparecia uma diferença de potencial nos terminais desse condutor. Lógico, um circuito aberto, sem circulação de corrente. Bom, mais fácil falar não apenas do condutor, mas sim de uma espira. A espira não mais é do que um condutor enlaçando a quantidade de fluxo magnético, lógico, com uma densidade passando ali dentro, com uma certa área passando ali, e com uma variação definida pela velocidade angular. Então esses 3 parâmetros definem o que? O quanto de variação de fluxo eu tenho ao longo do tempo. E Faraday falou o quê? Na verdade a tensão induzida é proporcional ao número de espiras e a derivada de fluxo em função do tempo. Então vai aparecer aí para vocês aí que V de t é igual a n dφ dt. Ah, mas aparece um menuzinho aí nessa equação aí. Sim, aparece um menuzinho nessa equação. Esse menuzinho não foi o Faraday que propôs, isso aí foi Lenz, o conceito de Lenz-Faraday. O que esse conceito fala? Ele fala o seguinte, fala que essa tensão induzida, ela foi induzida de tal forma que quando circular uma corrente nesse circuito que produziu a tensão, vai se criar uma corrente que vai criar um fluxo contrário àquele que originou. É o efeito da força contra-eletromotriz. Essa força contra-eletromotriz, ela se opõe àquele fluxo que originou. Então esse é o conceito. Eu vou ter um fluxo variando dentro de um condutor ou dentro de uma espira formada por um condutor. Vai existir, devido à lei de Faraday, o dφ dt, n dφ dt, uma tensão induzida. Essa tensão induzida vai ser de tal forma ou de tal polaridade que quando se aparecer um circuito fechado para se estabelecer uma corrente, essa corrente vai passar de tal forma que vai criar um fluxo contrário àquele que a originou. Então esse é o conceito de Lenz-Faraday. E é assim que funciona um gerador monofásico AC. Esse gerador tem esse princípio. De forma elementar, o que a gente representa? A gente representa um ímã, um fluxo constante estabelecido do norte, o fluxo indo do norte para o sul, e uma bobina, uma espirazinha imersa ou concatenada dentro desse fluxo. E lógico, ela girando ao longo do tempo com uma certa velocidade angular, ômega. E a gente sabe que vai aparecer o que? Ora vai ter fluxo, ora não vai ter. Ora vai ter fluxo no sentido contrário, ora não vai ter. Ou seja, vai aparecer uma característica oscilatória de variação de fluxo concatenado dentro dessa espira. E isso naturalmente vai fazer o quê? Uma variação de fluxo.
Variação de fluxo vai produzir o que? Uma tensão induzida. E vocês vão perceber o seguinte: se eu representasse esse fluxo, essa representação de quantidade de fluxo concatenado dentro da bobina, eu teria uma forma senoidal. E como a tensão induzida é a derivada disso, acaba acontecendo o quê? Acaba fazendo um deslocamento dessa forma de onda em relação à quantidade de fluxo. E isso naturalmente vai produzir uma tensão também senoidal nos terminais da máquina. E essa tensão senoidal é de tal forma que quando eu fechar esse circuito, fazendo circular uma corrente por ele, essa corrente vai circular de tal forma que vai sempre se opor àquele fluxo que a originou. Se o fluxo estava da esquerda para a direita, vai se criar naturalmente um fluxo contrário da direita para a esquerda. Sempre vai ser assim. Então, entendendo esses dois conceitos de o fluxo pode aumentar, como ele pode diminuir, e a lei de Lenz sempre vai se opor ao fluxo original, baseado nesses dois conceitos, a gente consegue fazer um giro dessa espira e entender como é que ela se comporta. E o resultado final vai ser tensões senoidais nos terminais dessa espira. Ok? Então assim que funciona um gerador monofásico. Bom, e o gerador trifásico? Como é que eu posso representar esse elemento fictício, esse gerador elementar que eu estou explicando para vocês? É simples. Se for um sistema polifásico de 3 fases, eu vou defasar 120 graus geométricos nele. A gente vai ver que o grau elétrico é igual ao grau mecânico. Futuramente vocês vão entender bem essa diferença aí. Vocês vão ver que geradores reais têm os pares de polos. Então uma volta mecânica, uma volta no eixo, produz várias voltas no sinal senoidal. Mas isso é papo para outro momento. Nesse nosso elementinho, nesse nosso gerador trifásico elementar, uma volta mecânica é igual a uma volta elétrica. Então basta eu defasar essas bobinas 120 graus uma da outra, fisicamente, que no instante onde uma vai estar passando com uma certa quantidade de fluxo, as outras duas vão estar passando uma situação que estava a 120 graus da outra. Ou seja, uma vai estar em zero, a outra vai estar em menos 120, a outra vai estar em mais 120. E isso naturalmente vai resultar em forma de ondas senoidais defasadas 120 graus no tempo. Bom, e aí eu finalizo falando da questão da sequência de fase. Se eu considerei uma sequência de fase, ou seja, cada bobininha dessa aí com nome, fase A, fase B e fase C, se passar a fase A, depois passar pelo mesmo momento, o mesmo local, depois de um certo período de tempo, a fase B e só depois a fase C, é uma sequência de fase ABC, ou sequência de fase direta. Se por acaso eu inverter o sentido de rotação, vai passar aquela fase A, depois não vai passar mais a fase B, vai passar a fase C naquele ponto. E só depois a fase B, uma sequência de fase ACB, uma sequência de fase indireta. Então vocês vão ver que isso é importante, principalmente quando a gente começar a montar o diagrama fasorial desses fasores aí. Naturalmente o resultado desses fasores são fasores com mesma amplitude defasados 120 graus num diagrama fasorial, um plano real imaginário. E a gente vai cansar de trabalhar com esses fasores aí. A única forma fácil de se trabalhar com essas informações de sinais senoidais trifásicos. Bom, já que eu falei para vocês dos fasores, produzido pelas fases, aí eu tenho uma fase com tensão VA A', uma fase com tensão VB B' e uma fase com tensão C C', que são os terminais de cada geradorzinho monofásico desse aí. Eu posso compor eles de diversas formas para montar um sistema trifásico. Não é uma abordagem do assunto da aula de hoje, mas eu tenho que falar da notação de duplo índice. A notação de duplo índice, por exemplo, uma tensão VAB, o que seria a tensão VAB? Seria a tensão VA menos a tensão VB. Mas o que é a tensão VA? É a tensão VA em relação à origem, VA0 menos um B0. Ou seja, tensão é sempre diferença de potencial, é sempre em relação a alguma referência que você adotou. Então, no seu circuito sempre vai ter um nó ali que vai ser a sua referência. Então, naturalmente, a notação de dois índices está informando isso. Uma tensão VXY é a tensão VX menos o fasor VX menos o fasor VY. Ok? Já que a corrente é diferente, uma corrente IXY é uma corrente que flui do nó X para o nó Y, ou uma corrente IAB é uma corrente que flui do nó A para o nó B. Existe essa diferença entre os dois, ok? Bom, isso aí só praticando para realmente ter essa garantia aí. Um grande abraço, falou!